Eu esqueci da minha água, por favor. Eu deixei cheia aí e me esqueci, ó. Irmãos, abram a palavra de Deus ao livro de Mateus, capítulos 15. Mateus, capítulo 15. Nós vamos dar muita ênfase no versículo 8. Mas eu quero ler o texto a partir do versículo 1, para que a gente possa entender aqui o que é que realmente está acontecendo aqui com relação a essa palavra de Jesus. Então, o versículo 1 do capítulo 15 diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa das vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Aqui ele faz citação de Êxodo 20. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Aqui ele cita Êxodo 21. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantar, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não compreendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre e depois lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isto que contamina o homem. Porque o coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? Nós começamos esse mês uma série de pregações que são as citações de Jesus. E aqui nesse texto, Jesus ele cita Isaías capítulo 29, versículo 3, até eu fiz a abertura com esse texto de Isaías, onde ele diz que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, essa é a ênfase que Jesus está aqui diante do seu povo, exortando o seu povo à hipocrisia e à cegueira espiritual. André, por favor, desliga esse ventilador aqui para mim. Então, ele vem trazendo essa, vamos dizer, essa exortação ao seu povo, porque o povo, na realidade, estava vivendo isso. E, claro, aqui nós vimos no texto que os fariseus e os escribas, eles vêm a Jesus e começam com esse tipo de coisa. Porque eles eram hipócritas, sim. E eles não viviam a verdade de Deus. Então, hoje, muitos vivem como se ser cristão fosse um status. Ser cristão é uma moda, está em alta.
então eu vou ser cristão. E nós podemos ver isso na mídia. Pessoas que têm vidas completamente avessas e diferentes à vontade de Deus, mas estão lá, dizendo que são cristãos. Declaram-se como... declarar-se como cristão é muito mais do que o que se possa imaginar. É bem diferente do fato de realmente você se declarar cristão e ser cristão. É completamente diferente. Porque apenas palavras não são suficientes para uma pessoa ser parecida com Jesus. Não são. Camarada, eu sou cristão e tem uma vida completamente avessa, aquilo nele não é cristão. Certo? Crer em Cristo Jesus não significa meramente que uma pessoa é cristã. Ah, eu acredito em Cristo, então eu sou cristão. Não, porque até o diabo crê, mas o diabo não é cristão. Amém? Não é. Então, ser cristão vai além das meras palavras, além da falácia. Ser cristão vai além da tradição, além dos preceitos humanos. E isso aqui está incluído nesse texto. Porque esses homens, eles viviam preceitos humanos. Eles viviam alicerçados num tradicionalismo. Então essa era a vida que eles levavam. Ser cristão é negar a si mesmo. Ser cristão é obedecer o mestre. Ser cristão é estar disposto a viver o reino, a dar vida pelo reino. É estar preparado para o dia mau, porque aquele dia mau virá. Então isso é ser cristão. Hoje em dia, se não é difícil nós encontrarmos pessoas por toda parte que dizem, eu sou cristão. A gente vê isso constantemente. A gente vê isso todo dia. Pessoas que pensam ser cristãs verdadeiramente. Elas pensam que são. E muitas delas até acreditam em Cristo. Acreditam, fazem prodígios, maravilhas em nome de Jesus. Mas essas pessoas não vivem vidas cristãs, porque elas não são cristãs. Então nós precisamos focar nisso. Nós precisamos olhar para isso. Porque lá em Mateus capítulo 7, naquele grande dia, que todos nós teremos um encontro com Jesus, essas pessoas que se dizem cristãs e não são, Jesus vai dizer para ela, eu nem conheço vocês, porque elas vão chegar diante do Senhor e vão dizer assim, eu expulsei demônios em nome do Senhor. Nós curamos pessoas em nome do Senhor, então elas vão argumentar, mas Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, eu nunca conheci vocês, porque elas não são e nunca foram cristãs. Deus, ele institui a sua igreja, ele institui o cristianismo aqui no mundo, na terra, em primeiro lugar, por intermédio de Jesus. Depois, pelos apóstolos e, consequentemente, pelos discípulos. E que somos todos nós discípulos de Jesus. Mas se nós observarmos, há preceitos nisso. Não é você... Tem muita gente aí, levanta a mão e diz, aceite Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, parou naquilo ali. E aí, o resto? E a convivência? E a vida? E o converter? E o coração quebrantado? Então... Há muitas pessoas vivendo desse jeito. E Jesus disse que iria edificar a igreja dele e as portas do inferno não iriam prevalecer. Ele fala em Mateus 16, versículo 18. Então, quando as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja? Quando nós, de fato e de verdade, assumimos a postura cristã. Amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus e precisamos nos portar como Jesus estabeleceu os seus preceitos. O cristão verdadeiro, ele está apoiado em 3 características. Ele está apoiado na fé, ele está apoiado na esperança e ele está apoiado no amor. E esse amor é o que dura para sempre. Porque 1 Coríntios vai dizer que o amor dura para sempre. E quem é o amor? Cristo Jesus. Então, quando nós estamos alicerçados em Jesus, firmes no Senhor, com a nossa vida colocada nele, aí sim, nós podemos dizer, nós somos cristãos. Jesus é o próprio amor. E nós não podemos negar isso. Ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida. Ele nos resgatou, nos salvou. Domingo passado eu estava em Fortaleza pregando sobre a reconciliação.
a reconciliação de Deus conosco. E uma coisa muito interessante, que a gente vê em 2 Coríntios capítulo 5, é que para nós sermos novas criaturas, foi preciso que Deus reconciliasse o mundo com ele mesmo. Ou seja, nós não tínhamos como ir ao Senhor e dizer assim, eu vou me reconciliar com ele. Não, ele levantou-se e nos reconciliou com ele, nos tornando cristãos, se nós, de fato, de verdade, temos um coração voltado para isso. Então, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui nesse texto, né, que eu acabei de ler, a gente precisa dar uma olhada no contexto. Né? E todo o contexto aqui do que está acontecendo, ele começa lá do capítulo 12, quando Jesus fala para aqueles homens, né, que ele é Senhor do sábado. Porque na realidade eles sempre estavam batendo com Jesus de frente. Eles estavam querendo dizer que Jesus não era, na realidade, o Filho de Deus, porque eles não acreditavam nisso, eles não criam nisso. Então eles contestavam sobre os discípulos fazerem o que não era lícito no sábado. Eles contestavam todas essas coisas. Então Jesus se levanta e começa a ensinar, começa a mostrar para ele, começa a argumentar, mas mesmo assim não mudou a forma daqueles homens agirem. E Jesus cita para eles, porque na realidade eles estavam lá naquele lugar, num sábado, num campo, comendo milho, colhendo espigas de milho para comer. Então o judeu não podia trabalhar no sábado. Então eles argumentam, por que teu povo faz o que é lícito? Por que os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado? Então Jesus faz uma citação de Davi. Ele vai dizer, olha, Davi entrou no propiciatório e comeu o pão juntamente com todos aqueles que estavam, porque eles estavam com fome. Depois também, eles começam a contestar Jesus sobre uma cura no sábado, tudo no contexto desse texto. É lícito curar no sábado? E Jesus explica novamente, e Jesus fala para ele, eu sou Senhor do sábado. Jesus é Senhor de todas as coisas, principalmente dos dias, principalmente das nossas vidas. Mas aqueles homens não entendiam e ainda acusavam Jesus de expulsar demônio pelo poder de Beelzebu. Aqueles homens, eles nutriram no coração deles um ódio ferrenho contra Jesus. E aqui agora eles vêm a Jerusalém, como está aqui no texto que nós acabamos de ler. Eles vêm a Jerusalém. Jesus e seus discípulos, se a gente olhar aí, ó, no versículo 34 do capítulo 14, um pouquinho antes, né? Jesus estava, a partir do 34, Jesus estava em Genezaré, estava no lago da Galileia. Então eles vieram de Jerusalém para esse encontro com Jesus e vendo que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, né? Eles pegaram de frente. Então o versículo 2 diz o seguinte, por que transgrides? Eles falando aí com Jesus, por que transgrides os seus discípulos? A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Eles estavam muito preocupados com essa tradição. E no desenrolar de todo o acontecimento, Jesus passa a ensinar lições maravilhosas. E é exatamente a primeira lição aqui, quem vive na religiosidade, no tradicionalismo, não honra a Deus. E claro, quando nós olhamos todo esse contexto, a gente percebe isso nesses homens. Porque eles eram muito enraigados, muito alicerçados no tradicionalismo. Eles eram presos a preceitos de homem, a religiosidade. Então eles não honravam a Jesus. E eles começam aqui a debater, começam a acusar Jesus. E Jesus muda o passo daquela conversa, porque Jesus começa a acusar eles. Eles dizem que os discípulos estavam quebrando a tradição dos judeus, dos anciãos. Então eles começam a querer pegar Jesus de frente. Então Jesus começa a mudar o foco da conversa e acusar ele. As tradições, elas podem até existir, irmãos. E em si só elas não são ruins. Porque elas são úteis para pessoas de qualquer cultura específica, para manter as histórias memoráveis e firmes. A cultura ela vem para isso. E nós precisamos entender que há culturas em muitos povos. Mas essa tradição, ela pode se tornar pecaminosa
Né? Essa tradição ela pode se tornar pecaminosa quando elas deixam de lado os mandamentos claros da palavra de Deus e se tornam substitutos para que a gente possa entrar na presença de Deus. Isso não pode ser assim. Tradição não é lei. A tradição ela vem de preceitos humanos. E olhando aqui, né, nós podemos até entender as tradições historicamente. Por exemplo, quando a gente vai para o Antigo Testamento, no livro de Esdras e Neemias, a gente vai ver ali, em todo aquele contexto, que o povo ele está voltando do cativeiro babilônico. Eles estavam voltando. Então, certos preceitos foram criados até para que o povo pudesse se lembrar do que tinham passado no cativeiro. Para que eles pudessem ver, opa, não quero mais voltar para ali não. Então aqueles preceitos foram colocados ali. A questão é que esses preceitos, essas tradições começaram a tomar valores, começaram a crescer, começaram a ficar maior até do que a palavra de Deus. Então não é por aí, é por isso que eles chegaram nessa condição. É por isso que eles chegaram nesse ponto aqui. Veja que até o comer sem lavar as mãos era considerado por eles como uma agressão. Era considerado por ele como uma transgressão, não a palavra de Deus, mas a tradição dos anciãos. Ou seja, os anciãos estavam acima de Deus. Porque eles não estavam infringindo a lei, eles estavam infringindo a tradição. E tradição não é lei. Tradição é criada pelos homens. Então esse era o problema aqui. Aqui era mais um ritual, ou seja, eles não estavam aqui, vamos dizer, preocupados com uma higiene do corpo em si, ou um zelo por ela, não. Era como se fosse um ritual, um cerimonial antes das refeições. Então, para eles aquilo ali era o ápice de todas as coisas. Por isso tomou valores grandes. Por isso cresceu. Então os preceitos foram criados além das escrituras. Eles se agigantaram, eles cobriram. E Jesus e os discípulos aqui, eles foram acusados por uma tradição que tomou valores da palavra de Deus, tomou valores das escrituras. Mas Jesus, preste bem atenção, bate de frente com aqueles homens. E Jesus mostra quando essas tradições se tornam pecados. Porque quando nós olhamos aqui o texto, a gente percebe, Jesus fala isso. Versículo 3 ao versículo 6. Olha o que é que Jesus diz aí. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgride vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia ser aproveitado de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Por favor, alguém me dá mais um pouco d'água? Está ardendo. Aqui Jesus está mostrando que aquilo que é oferta ao Senhor, isso aqui, irmãos, é algo que eu e você precisamos ter conhecimento profundo. Porque não é algo superficial, é algo que nós vivemos todo dia. Escute bem, aquilo que é oferta ao Senhor pode ser usado sim para ajudar qualquer pessoa com necessidade, com momentos difíceis. Mas aqueles homens diziam, se chegasse alguém necessitado, mesmo que fosse pai ou mãe, eles diziam, isso é oferta ao Senhor, eu não posso ajudar você, infelizmente. Isso aqui eu separei. Isso aqui eu separei como oferta ao Senhor, não posso ajudar. Aí Jesus diz, por causa da sua tradição, vocês invalidam a palavra de Deus? Ou seja, chegam a desonrar pai e mãe. Vocês chegam a esquecer o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Então Jesus pega de frente com eles. Jesus não deixa barato. Nós sabemos que Jesus ele é manso. Ele é cordial nas suas palavras. Mas quando a gente olha para esse povo aqui, eles estão
pegando de Jesus de frente, eles querem achar algo em Jesus, até para matar Jesus. E muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos dessa verdade. Nós nos esquecemos dessa grande verdade de Deus. E muitos se agarram a tradições, muitos se agarram e não conseguem ver Jesus. Porque o que é que nos impede de ver Jesus? A nossa religiosidade, o tradicionalismo que muitas vezes nós abraçamos, os preceitos de homens. Porque veja bem, isso aqui é uma verdade que você conhece e eu também conheço. Quantas igrejas e quantas não pregam em verdades de Deus, mas milhões de pessoas correm e vão juntas com essa enxurrada. Por quê? Porque dão valores a preceitos humanos e não olham a essência da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que todas as igrejas são assim, mas uma boa parte pregam aquilo que o Senhor não manda que preguem. E às vezes isso tem abraçado e afligido o povo por causa dos preceitos. Então, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Quem vive na religiosidade, no tradicionalismo, não honra a Deus. Para honrar a Deus, nós precisamos estar postados na verdade que é Cristo Jesus. Porque só Jesus é a nossa direção, só Jesus é o nosso sustentáculo, só Jesus nos salvou. É por isso que aqui no versículo 8, quando Jesus está exortando, ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, para que o nosso coração esteja em Deus, esteja próximos de Deus, nós precisamos honrar a Deus não só com a nossa boca, mas com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, fazendo a vontade de Deus, se derramando na presença dele e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, essa é a grande verdade. E aqui, irmãos, nós precisamos olhar para nós e perguntarmos assim: puxa vida, será que eu, de fato e de verdade, eu estou honrando a Deus com o meu coração? Não deixe de fazer essa pergunta a você, porque isso é importante. Tudo isso aqui vai passar. A sua vida também vai passar. Mas para onde você quer ir? Porque Deus está dizendo: se o coração estiver longe, não vai ter condição, irmão. Ele está fazendo um alerta: esse povo me honra com os lábios. E muitas vezes, e você sabe, e eu sei, que muitas vezes você pode estar cantando a Deus um louvor, mas seu coração pode estar muito longe daquilo que você está falando. Porque às vezes acontece no automático. Você pode estar cantando, porque você já conhece, você já decorou, mas seu coração, sua mente está pensando em outra coisa. Isso não agrada a Deus. Se você veio a esse lugar, é para adorar ao Senhor. Se você está aqui, é para honrar ao Senhor. Não apenas com as suas palavras, mas com todo o seu ser, principalmente com o seu coração. É isso que nós precisamos fazer. Mas esse texto é um texto muito vasto. Se eu fosse procurar nessa mensagem lições e mais lições, a gente ia passar o dia todo aqui e entrar pela noite. Porque tem muitas lições. Eu separei apenas duas. A primeira foi essa. E a segunda é que a honraria que agrada a Deus vem de um coração limpo e sincero. Se você tem um coração limpo, se você tem um coração sincero, você vai honrar a Deus. Porque essa é a grande verdade. Então veja que do versículo 7 ao versículo 9, Jesus diz àqueles homens: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, porque aqui Jesus está fazendo uma citação de Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui Jesus não bota panos crentes, não. Jesus diz direto: hipócritas. Aí ele fala: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, bem alertou Isaías a respeito de vocês, que vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração de vocês estão bem distante do Senhor. E Jesus vai cortando a máscara dos fariseus e escribas, porque eles eram de fato hipócritas. Ele vai direto ao ponto. Ele sabia
Então eles pregavam o que não viviam, eles ensinavam preceitos ao invés da palavra de Deus, eles não exerciam amor e nem misericórdia para com o povo. Essa era a realidade deles. E eles queriam encontrar em Jesus falha. E eles queriam encontrar em Jesus alguma coisa que fosse contraditória àquilo que Jesus estava pregando e ensinando. E é interessante que aqui, nesse texto, Jesus está falando para o seu povo. Porque, na realidade, eles eram o povo de Deus, que professavam a fé de Abraão. Então, eles eram esse povo. Mas, quando o coração não é limpo e sincero, não se dá ouvido à palavra. Não se dá. E Jesus, como conhecedor do coração do homem, no caso aqui os fariseus e os escribas, Jesus muda e volta agora a conversar com o povo. Versículo 10 e versículo 1. Jesus sai da conversa deles e vai conversar com o povo. Olha aí, versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Ele sai aqui do foco dos fariseus e se direciona ao povo. E aqui Jesus, ao falar ao povo, ele está ensinando sobre o que é que de fato contamina o homem. Não é o que sai da boca. Aliás, não é o que entra na boca, o que ele come, mas é o que sai. Palavras torpes. Isso contamina o homem. É o que sai. Falatórios inúteis. Você já se pegou conversando uma coisa que não tem nada a ver com as coisas de Deus, depois você para e diz: vixe, rapaz, não era para mim estar falando isso. Falatórios inúteis, pornografia, isso tudo contamina o homem. Maldade, o amaldiçoar. Sabe aquela questão de você amaldiçoar alguém? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É isso que o Senhor está nos ensinando. Você pode dizer uma palavra de praguejamento contra alguém. Você pode dizer uma palavra que amaldiçoa alguém. E isso contamina o homem. Então Jesus volta aos seus discípulos. Ele fala isso para o povo, mas ele volta também aos discípulos. Porque veja bem, o que os seus discípulos dizem no versículo 12. Quando ele fala ao povo, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: então aproximou-se deles os discípulos e disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Aqui, nós podemos ver a preocupação dos discípulos. Eles estavam preocupados porque aqueles homens estavam escandalizados com a palavra de Jesus. Meu irmão, isso aqui é algo que nós não podemos, não estamos nem aí se alguém vai se escandalizar com a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é verdade. A palavra de Jesus é salvação. Então, se alguém se escandalizar com a palavra de Deus, é entre ele e Deus. Mas eles estavam preocupados com a palavra de Jesus. Porque eles estavam se escandalizando, os fariseus e os escribas ficaram escandalizados com aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus diz: vocês são hipócritas. Vocês são completamente fora do padrão de Deus. Vocês não estão vivendo os desígnios de Deus. Vocês estão longe. Olha, vocês não honram nem pai nem mãe. Vocês fazem o que é contrário à vontade de Deus. Então, vocês são exatamente esses que Isaías lá alertou. Homens e mulheres, um povo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe, muito longe. Mas os discípulos estavam preocupados, porque Jesus estava escandalizando aqueles homens com essa palavra. Aí Jesus, cheio de misericórdia, cheio de amor e sabedoria divina que vem do alto, ele responde àqueles homens, versículo 13. Jesus vai dizer para eles: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial plantar, não plantar, será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantar, será arrancada. Será tirada fora. Porque veja bem, aquilo que não é de Deus vai ser colocado fora. Lembra do joio e o trigo na igreja, juntos? Não é hora de arrancar. Mas no momento certo, serão arrancados. Uns por fogo eterno e os outros por celeiro do Senhor. É assim. Mas aqui Jesus está dizendo: olha, o que não é, vai ser arrancado, vai ser colocado fora. Então ele continua no versículo 14.
deixai-os. Olha bem que palavra linda de Jesus. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. E aqui Jesus demonstra, e aqui Jesus ensina claramente que é muito perigoso seguir aqueles homens. Seguir homens dessa estirpe. Seguir homens cegos. Porque na realidade ambos vão cair, ambos vão sair da presença de Deus. Eles são cegos e estão conduzindo cegos. Por isso, irmãos, olha, nós temos nos preocupado muito aqui em trazer a verdade da palavra de Deus, ensinar essa verdade da palavra de Deus, para que vocês possam ser conduzidos dentro da verdade, dentro da luz da palavra, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Essa é a nossa preocupação. Para que as pessoas não fiquem tateando, tentando saber onde estão. Não. Eu tenho certeza que essa igreja sabe para o caminho que está seguindo. Porque aqui nesse púlpito só tem sido pregado a palavra de Deus, a verdade de Deus. Aqui não tem achismo, aqui não tem preceitos de homem, não. Aqui tem palavra de Deus. Muitos hoje sofrem porque saíram da presença dessa palavra. Estão tateando, estão sendo conduzidos por cegos. Quem vive debaixo de preceitos de homem é cego. E apenas louva a Deus com os lábios, no coração está longe. Muito longe. Mas então Pedro, como sempre Pedro, é muito interessante isso aqui, ele pediu para que Jesus explicasse a parábola, versículo 15. Então ele disse: Pedro, explica-nos a parábola. É tão interessante isso aqui. É como se Jesus estivesse ensinando e não entra na mente, não entra no coração. Jesus estava falando aqui de tudo, Jesus estava fazendo a citação de Isaías. E quando ele deslancha tudo isso aqui, e fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Enfim, quando ele explica tudo isso, os discípulos ainda não entenderam. E olha, que eles estavam com Jesus numa caminhada, no seu ministério já de muito tempo. Mas eles não entenderam. Então Jesus perguntou: também vocês não entenderam ainda? Versículo 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Vocês ainda não compreenderam? E sabe, irmãos, isso aqui é um alerta para mim e para você. Nós lemos a palavra de Deus todo dia. Amém? Nós estamos estudando a palavra de Deus todo dia. Estamos ou não estamos? É importante isso. Muito importante isso. Porque tem ensinos e mais ensinos do Senhor. E muitas vezes ainda vamos ao Senhor: Senhor, eu não entendi isso aqui, Senhor, eu não compreendi isso aqui. O Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo revela, abre a palavra de Deus para o nosso entendimento. Mas para isso, eu preciso estar com o coração em Deus, nele, colocado no Senhor, para que eu não venha simplesmente honrá-lo com os lábios, mas com todo o coração. Então, quando Pedro fala isso, Jesus diz: vocês também não entenderam? Aí ele começa a explicar a partir do versículo 17. E o Senhor diz assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem. Porque o coração procede de maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Deixa eu fazer uma retificação aqui. Jesus ainda não tinha explicado. E eu disse neste tanto que eles não tinham compreendido, né? Mas Jesus estava falando sobre aqueles homens que honravam a Deus com os lábios e não com o coração. E quando Jesus aqui fala que eles são guias de cego, aí Pedro não entende, os discípulos não entendem, e Pedro pede para Jesus explicar. Então até aí tudo bem, eles não estão entendido, mas vocês não entenderam ainda? Mas eu vou falar claramente. Aí Jesus vai e explica aqui do versículo 17 ao versículo 20.
O que é que de fato e de verdade contamina o homem? Os maus desígnios, os homicídios, as prostituição, os adultérios, os furtos, o mau testemunho, a blasfêmia. Isso é o que contamina o homem. Isso é o que de fato, de verdade, torna enegrecido o espírito humano, a alma do homem. E uma vez contaminado, o coração está longe do Senhor. Pode até estar na igreja, pode até louvar, pode até ser líder de ministério, pode até estar fazendo maravilhas. Mas se o coração estiver longe, ele só está honrando a Deus com os lábios. Essa é a grande verdade. E quando é, e quantas vezes louva-se ao Senhor com os lábios, mas o coração está distante. Foi o que eu falei há pouco tempo. Está no culto, mas não vê a hora do culto acabar. Esse culto está demorando demais. Muitas vezes, a mensagem não foi boa, a mensagem não foi legal. Ou então, o pregador demorou demais na mensagem. Que pregador para demorar? Não consegue ficar concentrado e vez por vez se levanta. Não consegue ficar firmado com a mente fixado no que está sendo pregado. Cuidado. Porque isso pode ser uma síndrome de um coração longe de Deus. E é isso que nós não queremos para nós. Nós queremos um coração nas mãos de Deus. Nós não queremos apenas honrar a Deus com os nossos lábios, mas nós queremos e precisamos e necessitamos honrar a Deus com o nosso coração, com o coração nas mãos dele. Os escribas e fariseus, eles estavam com seus corações distantes de Deus, muito distantes. Eles viviam um tradicionalismo, eles viviam uma religiosidade, um preceito de homens. E sabe, irmãos, tudo isso aqui que eles viviam, eles não conseguiram conhecer o Messias, que havia sido pregado e mostrado por todos os profetas da época. Eles não reconheceram, porque eles estavam cegos. E por causa disso também, desse preceito de homem, dessa religiosidade, eles não compreenderam a profecia do Messias, não compreenderam. De como ele nasceria, de como ele viria, de que ele seria o Salvador. Eles não compreenderam, porque eles ficaram cegos, por causa dos preceitos, por causa do tradicionalismo, viviam tradições. Eles não agiram com misericórdia com o povo. Isso Jesus bate neles direto aqui. Em todos os textos que a gente vê Jesus debatendo com os fariseus e escribas, Jesus fala muito dessa questão. Porque o coração deles estavam longe de Deus. Aquele que tem um coração longe de Deus, ele não vê a necessidade do próximo, ele não vê a dificuldade do próximo, ele não tem misericórdia da vida do próximo. Essa é a grande verdade. E agora nós precisamos mais uma vez perguntar a nós: e nós? E nós? Louvamos a Deus apenas com os nossos lábios? E nós? Que exames nós temos feito de nós mesmos? Isso é um alerta, irmão, para mim, para você, para toda a igreja. Nós precisamos examinar a nós mesmos. Todos nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores. Mas não precisamos ser hipócritas. Nós lutamos contra o pecado. Nós tentamos sair do pecado. Nós tentamos deixar o pecado de lado. Mas nós não podemos e nem devemos viver uma vida de hipocrisia. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Aqueles homens aqui, observe que eles eram altamente hipócritas. Jesus diz na cara: hipócritas. Jesus pega de frente. Todos nós temos o dever de sermos gratos à salvação que nos foi dada. E essa salvação veio dos céus, veio de Deus, do próprio Deus que reconcilia o mundo com ele. Precisamos honrar a Deus com o nosso coração. Precisamos honrar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com o nosso serviço. É dessa forma que nós, Igreja do Senhor, precisamos colocar o nosso coração diante dele. Amém? Então, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos com esse texto aqui que Jesus diz que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante.
Primeiro, honrar a Deus vai além da palavra, vai além do louvor. Honrar a Deus é a gente fazer a vontade dele sempre. É negarmos a nós mesmos. É deixarmos de lado a preguiça espiritual. É deixarmos de lado muitas coisas que nos prendem, nos para em busca de fazer a vontade de Deus. É isso. Nós aprendemos que há um confronto de Jesus ao nosso coração com a palavra. Olha que Jesus confrontou eles aqui, dizendo para eles, olha, vocês estão negligenciando o 5º mandamento, vocês não honram pai nem mãe. Mas Jesus poderia ter dito muito mais fundo, poderia ter dito mais coisas que eles faziam, mas Jesus parou aí, porque era uma lição, era essa daqui. E nós somos confrontados com essa palavra todo dia. Olhe para a sua vida e confronte ela com essa palavra. E veja o que está faltando na sua vida em relação a essa palavra. Veja o que Jesus quer ensinar você com relação a essa palavra. Não desprestigie a palavra de Deus. Seja um leitor dessa palavra. Seja um examinador dessa palavra. Porque aí você vai crescer espiritualmente. A sua vida vai tomar uma nova direção. E o seu coração vai estar próximo de Deus. Terceiro, só há mudanças de atitude se Cristo reinar no coração, no coração nosso todo dia. Se Jesus não morar no seu coração, se ele não reinar no seu coração, se ele você não deixar ele ter o controle da sua vida, não haverá mudança. Porque quando Jesus reina na nossa vida, no nosso coração, haverá mudança de pensamentos, haverá mudanças de comportamento, haverá mudanças de atitudes, haverá conversão. Basta que Jesus esteja realmente controlando a sua vida se você deixar. E por último, nós aprendemos aqui que a honra a Deus vem de um coração puro, vem de um coração contrito, vem de um coração verdadeiro. Se o seu coração for verdadeiro, você vai honrar a Deus não só com as suas palavras, mas com o próprio coração. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você tem um coração quebrantado diante de Deus, você é um adorador cheio de graça. E isso foi o Senhor que colocou em nós. Vamos fazer florescer. Vamos fazer com que toda a vontade de Deus seja expressada na nossa vida todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Soberano Deus, Pai bendito, louvado meu Deus para todo sempre seja o teu nome. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo calor desse momento. Porque aqui nós sentimos a tua presença. Nós sabemos que o Senhor passeia no meio dessa igreja. Porque o Senhor conhece cada coração que ora está aqui. O Senhor conhece cada coração que nesse instante nos ouve pelas redes sociais. Eu sei, meu Deus, que não há nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer. Mas há algo que nós possamos fazer sim. É não apenas louvarmos ao Senhor com os lábios, mas colocarmos o coração diante do Senhor para que haja transformação, para que haja mudança em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a te amarmos mais, a prosseguirmos mais para o alvo, a vivermos vidas, ó Deus, que agradam ao Senhor. Porque a nossa vida, Senhor, só tem sentido porque o Senhor comanda cada um de nós. Então, continua trabalhando em nossas vidas, continua trabalhando, ó Deus, na nossa caminhada, mudando a trajetória de muitos que estão seguindo ao contrário. E sempre nos coloca, ó Deus, na linha, prosseguindo e prosseguindo para a glória eterna. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, abençoa toda essa semana que virá, e que nós possamos, ó Deus, estar sempre meditando nos teus ensinos, na tua palavra. Faz assim, meu Deus, para a honra e glória do teu nome, pois é no santo, bendito e maravilhoso nome do teu Filho amado Jesus, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus.